Boa tarde. Dando sequência nas nossas palestras, nosso webinar, nós vamos agora ouvir a palestra do Dr. Newton Rocha Quadros, diretor de negócio e operações da Davita Serviços Médicos, administrador de empresa, especialista em qualidade hospitalar, especialista em governança cooperativa, 33 anos de experiência na área de saúde, coordenador e coautor do livro Hospital Dia, o modelo sustentável, né? Já participou e implementou pelo menos 5 projetos de hospitais dias no Brasil, né? É uma grande autoridade no assunto e ele vai falar sobre o futuro, né, do Hospital Dia. Beleza, Antônio, por favor. É uma satisfação estar aqui com vocês. Parabenizo aí toda a organização do evento e fico muito lisonjeado em poder contribuir um pouco sobre esse tema tão importante para nós aqui no Brasil e que nós precisamos acelerar esse processo. Bom, essa é uma pergunta interessante, né? Aonde nós podemos chegar, como nós podemos construir, né? E o que pode acontecer daqui a alguns anos. E acho que todo mundo assistiu a uma entrevista do Bill Gates em 1995, quando a repórter perguntava se a internet era um rádio, ou o que era esse negócio da internet, né? E hoje nós estamos discutindo aí inteligência artificial, IoT, e em pouco espaço de tempo o desenvolvimento tecnológico veio aí com uma força muito grande, tá? Então é sempre importante nós perguntarmos para onde vamos, né? Eu gostaria de começar falando um pouco do momento atual. O momento atual é um momento de insatisfação. Todos estão insatisfeitos. O paciente está insatisfeito, ele está pagando caro, o reajuste é alto, ele está deixando o plano. Ele perdeu o emprego por causa da pandemia, ele vai usar durante aquele período regulamentar, e aí ele vai para o SUS, que tem suas dificuldades, e não pode mais abraçar uma quantidade maior de usuários. Então, nós temos que ter esse compromisso com a área pública. O médico não está satisfeito com a sua remuneração, não está satisfeito com as glosas, a operadora também não está satisfeita, a sinistralidade está alta, tá? O prestador também não está satisfeito, tá? Ele está ganhando menos, ele perdeu demanda durante 7 meses aí de pandemia, ainda estamos em pandemia, devemos ir aí durante todo o ano de 2020, devemos entrar 2021 com a pandemia. Temos que lembrar que a pandemia chamada gripe espanhola, que de espanhola não tinha nada, nasceu nos Estados Unidos, em Kansas, né? Ela veio na época de 1918, matou 75 milhões de pessoas, né? E mexeu fortemente na economia do mundo. E passou 1 ano e 8 meses, 1 ano e 6 meses, depois desapareceu com efeito de rebanho, sem vacina, mas contaminando uma quantidade incrível de pessoas. O modelo é o mesmo. Então, não vai acabar como mágica, tá? Então, há uma baixa qualidade da assistência de uma maneira geral, né? Riscos para o paciente, problemas, né? Com a integração de cirurgia de baixa, média e alta complexidade, custo do plano de saúde sempre aumentando, né? Um estresse financeiro da fonte pagadora, então ela glosa, ela limita, ela descredencia, ela não credencia. Ora, temos excelentes novos serviços que tentam credenciamento, podem oferecer até serviços melhores, mas não, o credenciamento está fechado, tá? Baixa previsibilidade de custos, de gastos, né? Porque não tem modelos mais avançados de remuneração, e o foco é cortar custo. Corta 20% da fatura. Atrasa aí 2 meses para pagar. Opa, não tem um caixa, tá? E a insatisfação de médicos, né? Baixos valores dos honorários médicos, problema de agendas cirúrgicas, atrasos de cirurgias e processos cada vez mais burocráticos. Cada vez tem mais gente no meio do sistema, gerando custo
para controlar esse sistema. E esse recurso deveria estar indo para o médico, para o dentista, para o psicólogo. Nós deveríamos estar com modelos de remuneração mais interessantes para a fonte pagadora e as unidades prestadoras de serviço deveriam ter uma visão mais de otimizar seus custos e ter uma remuneração adequada e não se gastar tanto dinheiro e tempo com auditoria, né? Virou uma especialidade, é um batalhão de pessoas, ótimo, criou-se emprego, mas pode-se criar emprego em outras áreas mais produtivas do que esse tipo de serviço, se nós tomarmos uma posição mais de desenvolver melhor esse modelo. Tá? E aí vem a cirurgia ambulatorial, né? Esse conceito. Né? Então, a gente tem que entender de técnicas e tecnologias, como é que era feita uma cirurgia de vesícula com aquele L, né? Há algum tempo atrás, e hoje com 3 furinhos, quase imperceptíveis, e no máximo com 10, 12 horas de internação, o paciente já vai para a sua residência. Né? Uma evolução fantástica em medicamentos e técnicas anestésicas, tá? E que estão à disposição aí, mas tem também a questão dos protocolos, como usar esse tipo de anestesia para induzir mais rápido e retornar com menos efeitos colaterais, porque quanto menos você ficar no hospital, melhor. Não pense que o hospital é lugar para se ficar. O hospital não é hotel. Esse conceito, estou seguro que estou no hospital, não é verdade. Né? O paciente precisa estar no hospital o tempo necessário e o menor tempo possível. Então, todos precisam trabalhar para reduzir o tempo e, com isso, você reduz o custo. E fazendo isso de uma maneira tecnicamente correta, né? Olhando o custo, mas antes olhando a segurança do paciente. A questão de investimento customizado, é muito mais barato você investir no hospital dia e, pasme, do que investir no hospital geral. Só que o hospital dia pode fazer 3 vezes mais cirurgia que o hospital geral. Então, a produtividade aí é muito diferenciada. E esse aumento, né, de demanda para um menor custo unitário. Então, o conceito, né, quase um PDCA da cirurgia ambulatorial, é o que nós temos que entender e trabalhar. Mas nós devemos seguir sempre as boas práticas. Né? Então, cirurgia letiva de baixa e média complexidade. Um ponto importantíssimo que é a elegibilidade do paciente. Tá? Então, eu já tive a oportunidade de trabalhar, o cirurgião vinha até mim, pô, cadê meu paciente? Não, ele não é elegível. Não, mas sou eu que digo que ele é elegível. Não, não. Nós temos um grupo de anestesia aqui que tem supremacia, que vai conversar com o senhor e vai lhe mostrar que o paciente não é elegível para essa cirurgia. Então, este pequeno ato de ver a elegibilidade, esta pequena atividade da consulta pré-anestésica e da consulta pós-anestésica, que se nós olharmos vários estados, não é feita, ou às vezes a anestesia faz a consulta 5 minutos antes da cirurgia, né? E aí pergunta ao paciente, o senhor faz uso de droga? Faço. O quê? Cocaína. Ele vai fazer uma cirurgia na estrutura otorrinolaringológica e ele é um usuário de cocaína e o anestesista soube 5 minutos antes. Como é que ele vai liberar esse paciente para um procedimento cirúrgico? Então, não pode. É necessário uma disciplina. Vamos fazer a coisa certa? Vamos fazer a coisa de forma disciplinada. Vamos usar as boas práticas. Vamos usar as boas técnicas. Tá? Então, esta talvez seja uma das principais funções da sociedade, que é garantir que as estruturas que sejam montadas cumpram exigências, como nós temos nas sociedades norte-americanas e europeias. Tá? Porque há uma legislação que precisa ser seguida, há boas práticas que precisam ser seguidas. Né? Como nós temos aí as metodologias de acreditação hospitalar, tá? Que precisam ser seguidas. Alta no mesmo dia. Só aí eu já reduzi meu custo. Alta no mesmo dia. Agora, eu posso dar alta? Vai depender da elegibilidade. Eu posso dar alta? Vai depender da anestesia. Eu posso dar alta?
vai depender da habilidade cirúrgica. Tá? Então, é um conjunto. É tratar adequadamente o paciente desde o início. Tá? E nem todos são elegíveis para a cirurgia em ambiente ambulatorial. Então, isso é necessário fazer. E uma vez não sendo elegível, não tem jeitinho brasileiro. Não é não, sim é sim. Há alguns catalisadores, né? Evolução técnica, que se fala mais minimamente invasivo. Você vai na Coreia do Sul, tem 3 estruturas hospitalares que se dedicam à ortopedia e a todas as cirurgias possíveis de ortopedia e à reabilitação motora, né? Então, toda a estrutura musculoesquelética é tratado em regime de osteopatia, cirurgias minimamente invasivas. E quando você faz mais e faz bem, o que é que acontece? Você faz melhor, porque você aprende. Você aprende pela quantidade. Um bom cirurgião, além dele ter uma boa formação, ele tem que ter um N de cirurgias, porque ele já passou por situações difíceis, situações, né, inesperadas, e ele viu ali, ele foi se aperfeiçoando com o tempo. Você chega nos Estados Unidos, você entra no site e está lá, cirurgião fulano de tal, quantas cirurgias, quantos pacientes morreram, o índice de infecção. Por que nós aqui temos tanta dificuldade de ser transparentes, tá? E quando isso é feito, nós privilegiamos as boas práticas, nós privilegiamos os melhores, né? Quando é feita a transparência, nós reduzimos a corrupção. Então, é necessário, desculpe, é necessário ter essa coragem para fazer a coisa certa. Evolução da anestesia, tá? E demanda por soluções eficientes de menor custo. Este foi o motivo do desenvolvimento da cirurgia ambulatorial nos Estados Unidos. Custo. Foi permitido pela técnica e tecnologia cirúrgica, pela anestesia, mas o principal motor foi custo. E nós temos hoje um problema de custo. Então, a cirurgia ambulatorial precisa ser abraçada pelos players, né? Pelos médicos, pelas sociedades médicas, pelo governo, pelas estruturas privadas. Tá? Então, nós já perdemos tempo demais. Já passou do tempo. Eu estava conversando com um alemão, ele disse assim, Newton, lá na Alemanha a gente faz logo, aqui no Brasil vocês ficam demorando para fazer as coisas. Fica com medo, faz isso, faz aquilo, em vez de fazer. Se der errado, a gente corrige rápido. Tá? Então, eu acho que fica aí essa mensagem para nós sermos um pouco mais acelerados naquilo que é bom. Né? Então, vamos fazer mais rápido aquilo que é bom. E quais são as vantagens? Menores agravos pós-cirúrgicos e menor risco de infecção hospitalar. Né? Tem uma estrutura que está funcionando desde 98, com 2 unidades, uma específica para a parte de endoscopia. O índice de infecção é 0, alguma coisa. E tem médico, tem enfermeira especializada em infecção, tem busca ativa, tem relatório mensal, identificação do agente patogênico, tá? Tem todas as técnicas que são usadas no hospital. É a mesma estrutura, porque não se pode abrir mão da segurança. Beneficia, né? Evita o desconforto de internação, evita você estar num ambiente mais agressivo, tá? E tem questões organizacionais, uma maior eficiência, né? Rotinas, procedimentos, processos, e econômicos, menor custo operacional. Então, fazer melhor, gastando menos. Tá? Isso aí é extremamente importante. O modelo ambulatorial cirúrgico, ele oferece benefícios. Nós temos que entender esses benefícios e propagar os benefícios. Né? Para o paciente, maior segurança, maior humanização do ambiente. Ele entra mais rápido, sai mais rápido. Ele não tem nem tempo de não gostar. Por isso que geralmente o NPS é alto. Não dá tempo dele não gostar do alimento, não gostar da enfermeira, né? Achar que tem algum problema. Né? E qualidade com preços mais acessíveis. Então, você pode até fazer um procedimento como um paciente particular a um preço
mais acessível, né? Vale ressaltar a importância dos hospitais, né? É uma estrutura necessária e evolutiva, e que pode se especializar, né? E que vai cada vez mais atender a pacientes mais graves, situações mais críticas. E o hospital é um parceiro do hospital dia. Ele é um parceiro da cirurgia ambulatorial, porque toda unidade precisa ter um contrato quando ocorre um evento adverso, apesar da elegibilidade, apesar da boa anestesia, apesar da boa técnica cirúrgica, pode acontecer um problema, só que o paciente tem que ser estabilizado na estrutura. Por isso que precisa ter um leito de terapia intensiva e profissionais qualificados para esses casos. Porque o 0,01% é uma vida. E sendo uma vida, ele se transforma em 100%. Então, não dá para confundir clínica com hospital dia. Então, é necessário ter uma estrutura para esses casos. Quando o paciente está estabilizado, ele pode ser transferido para receber componente sangue, para receber uma atenção mais específica, tá? Mas ele já foi, o problema principal foi resolvido aqui, tá? Por profissionais qualificados, treinados em terapia intensiva, medicina crítica e que pode estabilizar o paciente, tá? Para a fonte pagadora, redução de custo. A redução de custo, ela vem da melhor gestão, e aí eu ressalto muito a questão da atenção primária com a integração da atenção secundária. Nós estamos resgatando o médico da família e comunidade, não é? Aquele médico de toda a família, aquele médico que não lhe acompanha como se fosse uma foto, mas como se fosse um filme. Ele vai pegar o seu indicador de glicemia ao longo de 8 anos, para tentar predizer o que, vai acontecer com você, combinando com o seu triglicerídeos ou com outros indicadores biológicos. Ele vai lhe entender de uma maneira geral, tá? E vai deixar o especialista para ser o especialista, para operar mais, para atender pacientes mais graves, né? Para não ficar tratando de depressão no consultório de urologista. Quem trata depressão, o psiquiatra ou o psicólogo, tá? Então, para a fonte pagadora, não tenha dúvida que há uma redução quando se há essa estruturação. Então, desde o cuidado coordenado, que muitos estão adotando, se vocês observam a questão de grandes seguradoras ou novos entrantes, existem novos entrantes aí com propostas bem avançadas no âmbito digital, tá? Então, a coisa está mudando, né? O mercado já está em transformação. O modelo de pacote ou de DRG, então, esqueça fee for service, esqueça aquela tabela, tá? É pacote e recidiva, deixa comigo. Eu me comprometo com o resultado. Se eu me comprometo com o resultado, eu estou olhando a anestesia, estou olhando o cirurgião, estou olhando a enfermagem, estou olhando o paciente no final. Então, esse conceito, essa cultura, ela é importante. Menor custo de controle. Se eu não tenho um fee for service, eu vou glosar a bolinha do algodão? O excesso de fio? Acabou isso. Eu tenho uma redução secundária de custo, uma redução indireta de custo, tá? Para o médico, aumenta a produtividade cirúrgica. Você vai para um local, faz 7 cirurgias. Você vai para outro local, faz 2. Então, um dia você faz 7, um dia você faz 2. Então, você utiliza melhor o seu tempo, tá? Maior disponibilidade de agenda e um ambiente menos burocrático, tá? E os hospitais disponibilizar sua estrutura para a alta complexidade, para o transplante, para o trauma, né? Para o cardiopata grave, para o paciente mais idoso, para doenças degenerativas. E aí não precisa estar tão grande, pode se especializar. Olha o modelo dos Estados Unidos, você tem hospitais especializados, aí o paciente viaja 2.000 quilômetros para fazer a cirurgia naquele hospital, porque ele é o especialista
em cirurgia cardíaca. Ou como tem nos Estados Unidos de hospital de especialista em hérnia. Só faz a hérnia. E os pacientes vão atrás e buscam esse serviço. Tá? E foco em procedimentos de maior rentabilidade, são procedimentos muito mais complexos para isso. Então, o modelo de unidade de cirurgia ambulatorial oferece qualidade, acessibilidade e menor custo. Tá? Então, ele não funciona a menor custo sem qualidade, menor custo sem acesso. Então, é esse conjunto. Quais são os pontos críticos? Primeiro ponto crítico, a equipe médica. Depende da cultura. Tá? Então, o médico precisa entender e aceitar. Existem regras, existem protocolos, existe disciplina, porque senão o modelo não funciona. Tá? Ah, não. Eu estou com o anestesista aqui, que é meu primo, se formou há 2 anos, ele vem aqui. Não dá. Tá? Então, não dá para fazer isso, porque aí o risco ele sobe exponencialmente. Protocolos e pacotes cirúrgicos. Metodologia de procedimento cirúrgico padronizado para 100% dos casos. Eu faço 800 procedimentos, todos padronizados. Mas eu padronizei porque antes eu tratei dos 800 protocolos, das 27 especialidades. Então, não é um trabalho de uma semana, um mês. É um trabalho que você tem que ter tempo, tem que ter discussões. E aí você vai discutir com as equipes, com as lideranças e com os grupos das especialidades. Vamos discutir com a urologia. Quais são os procedimentos? Prostatectomia, eu vou fazer um RTU de próstata aqui, eu consigo fazer, ou vou fazer dentro do hospital, não sei. Então, quais são os procedimentos que são feitos, quais são os protocolos e como vamos padronizar isso daí? Porque não dá para ter o mesmo princípio ativo com 15 marcas diferentes. Né? Não dá para ter. Porque não é só ter o gasto com as 15, é você ter um controle. Então, a visão de custo ela é pormenor, é etapa por etapa. Parcerias e relacionamentos. Né? É necessário uma conversa de um alto nível com as fontes pagadoras. Tá? E oferecer realmente qualidade e custo competitivo. E deixar a estrutura hospitalar para atender esta demanda de pacientes mais graves. É necessário eficiência operacional. Eu sempre comparo um hospital de dia como um avião. Né? Fechou a porta, decolou, ou você faz tudo certo ou você reza. Tem que dar tudo certo. Porque lá em cima você não tem muitas margens. Tá? Então você tem que ter uma eficiência operacional muito forte numa estrutura de hospital dia. Tá? Um excelente sistema de informações. Um excelente data analytics. Né? Um excelente trabalhar com dados, trabalhar com números, trabalhar com minutos. Tá? Trabalhar com a eficiência de cada profissional, cada minuto, do que usa, do paciente, da infecção, da dor, o que aconteceu do NPS, tudo em números. E chegar para um profissional que não esteja tão bem assim, olha, podemos lhe ajudar? Vamos pegar aqui seus números. Tá? O que podemos fazer para melhorar? Tá? E não é todo mundo que aceita isso. Mas essa discussão, ela precisa ser tratada, travada, né, num alto nível, que é o nível ganha-ganha. Né? Abraçar a ciência é importante e ter a visão de cooperação. Gestão operacional da rede, o modelo econômico não funciona como unidade. Ele precisa ter mais unidades. Tá? E aí uma rede se torna uma estrutura poderosa, até porque o EBITDA de uma estrutura como essa, mesmo com preços mais baixos, ele pode chegar a 2 dígitos. Tá? E não é à toa que você tem empresas norte-americanas com 150 unidades, 200 unidades. Então, o conceito é de rede, não é um conceito individual. Né? É um conceito de conglomerado. E a questão do regulatório. Né? Aqui em São Paulo, existe uma regulamentação, se não me engano, de 2002, que define hospital de nível 1, nível 2, né, o que pode ser feito, etc. e tal. E nós precisamos evoluir muito na regulamentação. Tá? E eu conheço algumas regulamentações de sociedades similares a esta, tá?
na Europa e nos Estados Unidos, que são extremamente importantes para os novos entrantes, porque entram dentro de um padrão para que não haja o comprometimento do modelo de hospital dia. E aqui eu fiz apenas um desenho simples, né? Imaginando 6 unidades de cirurgia ambulatorial, grande porte, médio porte, aí difere na quantidade de salas cirúrgicas, né? E eu quero agradecer aí eu não fiz isso sozinho, eu fiz isso com a equipe de profissionais da Trigger, né? Que me ajudou nessa formatação e que também estudou o modelo. Existem grupos financeiros estudando, né, o modelo de hospital dia. E aí eu coloquei aí de forma intencional Brasília, né, com a possibilidade aí de pelo menos 3 unidades, Rio de Janeiro 5 unidades e São Paulo aí 8 unidades, né? E aí o início de uma formação de uma rede de hospital dia, tá? E o que eu entendo é que isso vai acontecer. Então, a pergunta de para onde nós vamos, eu imagino que nós deveremos ir para a implantação de estruturas que permita grande cirurgia ambulatorial, estruturas na forma de redes, né? E estabelecendo um padrão adequado, com segurança, para criar esse standard, né? E se diferenciar da malprática. Tá? Então, nós temos que evitar a malprática. Nós temos que expulsar a malprática dentro desse modelo, porque a malprática danifica o modelo. Então, esse é um cuidado que é preciso ter. Tá? E não tenho dúvida que as grandes operadoras terão interesse por modelos desse tipo, principalmente se houver a capilaridade, né, que é importante. Não adianta ter uma única unidade, você tem que entender que há necessidades em alguns mercados e há esta possibilidade de você implantar estruturas em grandes mercados, no que o Brasil já começou já há algum tempo, né? que são as fusões, os trabalhos de M&As, né? Os grandes conglomerados, e aí você compra em escala, você compra melhor, você compra mais barato, você desenvolve mais a técnica, você padroniza mais, você implanta boas práticas, você consegue uma acreditação, seja ela da ONA, Quimento, Joint Commission International, para dar uma sustentação de qualidade. Então, tudo isso ela pode funcionar nesse modelo. Doutor Nilton, muito bom, excelente apresentação. Pablo, começa seus comentários. Eu falo. Tá difícil, né? Porque é muita coisa aqui. Se era para a gente sentar e conversar, sei lá, umas próximas 3, 4 horas, né? Porque é muito assunto. É uma pessoa que vive há 30 anos isso aí, que viu nascer, o Dr. Nilton realmente viu nascer a cirurgia ambulatorial, né, lá nos Estados Unidos, Europa, né, nos seus intercâmbios, ele viu como é que funcionava, trouxe os exemplos para o Brasil. Como falou, o pouco de cirurgia ambulatorial aqui que é feito do jeitinho brasileiro, quer dizer, não é feito do modo mais correto. E tá aí, né? Tá aí a receita, tá aí o que tem que ser feito, para onde nós estamos indo, né? Então, é fantástico. Uma coisa que eu queria colocar, Antônio, é exatamente isso. A cultura, né? Quando você bateu na cultura, assim como a gente já falou que tem que ter cirurgiões para o hospital ambulatorial, o anestesista ele tem que ser focado, é um tipo de anestesia diferente para a cirurgia ambulatorial, a gente está estudando isso bastante, mas a cultura do paciente, né? Minha esposa é otorrino e eu estou trazendo ela para o mundo da cirurgia ambulatorial, explicando para ela, porque ela não entendia o que... Mas eu fazia amígdala e o paciente vai ficar largado em casa, não é isso, é exatamente isso. Ele vai continuar
a sua recuperação, só que, em vez de ficar em casa, a criança vai para casa dela, vai vir no quarto dela, né? Ela vai ter uma rota de volta, tudinho. E eu tenho uma resistência, e ela falou que tem uma resistência muito grande de vários pacientes. Os pacientes, não, eu prefiro dormir no hospital. O paciente é disponibilizado, cirurgia ambulatorial, e o paciente, não, eu prefiro dormir aqui, eu me sinto mais seguro aqui. Então, até essa mudança cultural vai não só dos profissionais, mas até mesmo do paciente. Não é isso, Antônio? Exatamente. Eu acho que o grande desafio é o desafio de mudar a cultura. Tá? E mudar a cultura, ela vem com um processo educativo. Tá? Ninguém está brigando por um modelo ou por outro modelo. Nós estamos discutindo como o sistema de saúde poderia ser melhor estruturado. E dentro dessa discussão existe a atenção primária, a atenção secundária, a atenção terciária e a atenção paternária. Né? Como nós começamos essa estruturação pela visão hospitalocêntrica, isso danificou muito. E isso ficou ao longo do tempo na cabeça das pessoas. Tá? Então, eu vou dizer uma coisa aqui. Eu conheço pessoas que têm pavor de viajar de avião. Mas os dados mostram que, se você pegar seu carro e ir para algumas rodovias aqui do Brasil, você tem N vezes mais chances de morrer do que se você pegar vários voos de avião. Então, de novo, né? Vamos abraçar a ciência, vamos abraçar a educação, vamos abraçar os dados. Tá? Então, não é o que eu acho, é o que a pesquisa dá e mostra. Não é filosofia, não é o meu partido, né? Mas é o que os técnicos mostram, que os dados apresentam. É necessário, sem dúvida, uma discussão do ponto de vista educacional para decidir e dizer o que é que eu posso fazer dentro ou fora do hospital. O mundo está deshospitalizando. Tá? Isso não quer dizer que o hospital não seja importante. O hospital é extremamente importante. O sistema de saúde não sobrevive sem a estrutura hospitalar. Só que já se chegou à conclusão que muitos dos procedimentos precisam estar dentro do hospital. Entendeu? Então, a gente tem que entender que esta organização ela é benéfica para o sistema de saúde e para o paciente. Tá? Então, eu entendo que esta é uma visão, mas poucos têm uma visão de risco. Poucos sabem o que é iatrogenias. Poucos sabem quantas pessoas morrem nos Estados Unidos decorrentes de heterogenias. Porque passou mais tempo do que o necessário, às vezes, dentro de uma estrutura de uma UTI. Né? E lá, que a taxa pode chegar a 25% de infecção, né? Se não for necessário, não precisa estar lá, vai para um hóspice. Vai para um ambiente menos agressivo. Agora, se aquele paciente precisa daquele ambiente, porque ele está num estado mais grave, aí sim, é aquele ambiente. Não nada mais é do que saber organizar melhor o sistema. A gente não deve dizer, minha bandeira é essa. Não. O que é melhor para o sistema e, principalmente, o que é melhor para o paciente. Então, a Sobracan trabalha muito com essa definição de cirurgia ambulatorial que não se confunde com a pequena cirurgia, né? E que ela é basicamente vinculada ao conceito de deshospitalização, mas também vinculada ao conceito daquela estrutura hospitalar necessária para o procedimento a que se propõe. Então, nós entendemos que você precisa ter o mesmo carrinho de anestesia que você tem num hospital de excelente nível, na sala de cirurgia de um centro cirúrgico ambulatorial. Você precisa ter o mesmo monitor. Você precisa também ter... É importante que você tenha uma arquitetura adequada para aquele fluxo daquele paciente, inclusive nos seus aspectos técnicos em relação à qualidade dos pisos, piso condutivo na sala de cirurgia, estativas para você conseguir ter suprimentos de gases hospitalares sendo entregues nos pontos necessários, sem que você precise fazer gambiarra. Quem frequenta uma boa parte dos hospitais no país inteiro sabe que uma sala de cirurgia é basicamente uma sequência de gambiarras e de extensões e de fios aparentes e uma porção de coisas
que está colocando, inclusive, em risco aquele paciente, sem, muitas vezes, que o próprio paciente, a própria equipe, o próprio cirurgião percebam, porque aquilo se torna parte da paisagem. Então, a Sobracan ela não se propõe, nós não estamos propondo pequenos procedimentos fora do hospital, nós estamos propondo estruturas hospitalares que permitam procedimentos procedimentos ambulatoriais no mesmo nível de qualidade e de complexidade de hospitais, independentemente do tamanho e da tipologia, né, dessas salas de cirurgia. É claro que nós entendemos que essa discussão ela vai amadurecer, nós vamos trazê-la para as nossas peculiaridades aqui. Então, por exemplo, a questão da sala, a Valquíria poderia falar melhor a respeito, mas a questão da sala de cirurgia, por exemplo, odontológica, ela precisa ter os equipamentos odontológicos que atendam ao cirurgião dentista. Porque hoje o cirurgião dentista, quando consegue acesso a um hospital para procedimentos que requerem uma anestesia geral, ou seja, que precisam do anestesista e da estrutura do anestesista, ele não encontra lá, né, os equipamentos que ele está habituado e que ele precisa para fazer a atividade dele. Então, o que acontece com esse paciente? Ou ele vai ser tratado de uma maneira inadequada no próprio consultório odontológico, ainda que o anestesista encoste na porta daquele consultório com uma van e desça com uma porção de equipamentos hospitalares, mas aquele consultório odontológico ele não foi planejado, ele não foi feito para isso. Há um risco aí para o paciente, há um risco aí para os profissionais. E quando esse paciente vai para o hospital não foi feito pensando no dentista. Então, nós vamos precisar discutir também essas tipologias, né? E chegar a esse nível de dizer o que é um grande centro cirúrgico ambulatorial, um médio, um pequeno, um centro cirúrgico ambulatorial odontológico, eventualmente oftalmológico, aquele que precisa de estrutura de radiologia, aquele que não precisa, porque tudo isso tem repercussão também, não só, né, na técnica construtiva desses espaços, né, mas também nos custos, no final das contas, e lá na ponta. Eu gostei muito eu tenho uma visão de futuro que converge em muitos pontos com a sua, divergem alguns, e aí eu vou ser provocativo, né, nesse aspecto. Eu particularmente, de tudo que eu presenciei e que eu estudei, é lógico que é uma vivência muito mais recente, eu acho que você está muito mais mergulhado nesse universo do que eu, mas eu percebo que há uma diferença muito grande entre o universo da cirurgia ambulatorial nos Estados Unidos e aquela, por exemplo, na Europa. É claro, uma delas é basicamente da lógica da iniciativa privada, do custo, dos sistemas de reembolso, dos sistemas de seguro médico, e a outra está muito integrada nos seus sistemas nacionais de saúde. Então, você tem de partida uma ótica que é completamente diferente sobre a remuneração, né, e a estruturação desses sistemas, né? Mas vejo esse movimento, quer dizer, o Brasil às vezes importa também mal, às vezes ele importa as piores coisas também de outros lugares. E esse movimento que tem acontecido, né, de grandes conglomerados chegando ao Brasil e fazendo grandes fusões, grandes aquisições, algumas delas às vezes carecem um pouco de sentido. Então, nos últimos anos, a gente tem visto grandes, aqui em Brasília é muito evidente, mas a gente percebe isso praticamente em todas as grandes capitais, de uma movimentação em torno da alta complexidade, do alto custo, e às vezes você fica olhando para aquela quantidade de grandes hospitais, quer dizer, Brasília deve ter hoje 7 robôs, e você fica se perguntando, sim, mas quem vai operar tudo isso? Quem, né, vai movimentar toda essa roda para que ela se custeie? É claro que esse custeio vai acabar vindo também de onde não deveria, ou seja, da pequena, da média complexidade, dos procedimentos ambulatoriais e por aí vai. Então, é preciso também que a gente faça a mediação desse debate da cirurgia ambulatorial no Brasil, que não seja também simplesmente de importar os problemas que estão acontecendo também, né, na aquisição e na formação de rede, às vezes, de grandes conglomerados. Você apresentou dados, eu também sou dessa filosofia de que contra números a gente não briga, né, e você demonstra lá que por volta de 1.200, pelo menos, desses centros cirúrgicos ambulatoriais nos Estados Unidos estão concentrados em alguns players, né, em alguns grandes conglomerados,
mas a gente sabe que hoje nos Estados Unidos há quase 6.000 centros cirúrgicos ambulatoriais, é uma quantidade em número parecida com o número de hospitais que tem naquele país. E a gente sabe também que ainda pode ser que haja realmente esse movimento de concentração, mas que ainda boa parte desses centros cirúrgicos ambulatoriais eles pertencem aos próprios médicos que lá trabalham. E isso aí é uma coisa muito interessante do ponto de vista da rotatividade. Porque hoje a gente vê nos grandes hospitais privados no Brasil que a rotatividade é a regra. Nós que operamos lá, quer dizer, nós levamos os nossos pacientes de consultório para os hospitais. Eu opero, às vezes, no mesmo hospital há 15 anos e muitas vezes, cada vez que eu vou lá, parece que eu estou chegando a um hospital novo porque eu já não conheço mais ninguém e ninguém também me conhece, né? Então, você percebe que a enfermeira não é a mesma, os técnicos de enfermagem já não são, os anestesistas muitas vezes também não são. Então, os profissionais também não se fixam aqueles ambientes e aí fica muito difícil você conseguir fazer com que aquele anestesista conheça o cirurgião, com que ele avalie o paciente de uma forma que você se sinta confortável com aquilo, ou seja, essa vinculação que coloque realmente o paciente no centro da história, é muito difícil você acontecer numa estrutura e numa realidade tão fragmentada. Então, é difícil, às vezes, você fazer com que, pelo menos na realidade brasileira, com que essas equipes estejam realmente consolidadas em torno, né, de um centro cirúrgico ambulatorial e que possam, de fato, fazer cirurgia ambulatorial da maneira como os padrões internacionais propõem. Foi muito longo nessas considerações, mas é importante trazer esse contexto e eu queria que o senhor comentasse um pouco a respeito disso. Eu citei a questão da cooperação, e a cooperação ela não deve ser entendida como um ato bondoso. A cooperação precisa ser entendida como um ato inteligente de sobrevivência. Tá? Há algum tempo atrás, uma capital do Nordeste tinha uma quantidade X de hospitais. E praticava-se ali as maiores tabelas, os maiores preços praticados na região. Em um determinado momento, começaram a chegar novos players. O que aconteceu? Aí nós temos que ir a Adam Smith nas formulações de demanda, oferta e preço, né? O preço caiu e isso criou dificuldade de sobrevivência e maculou a qualidade. O sistema de saúde ele não tem elasticidade que tem um sistema hoteleiro. Ele não tem. Não dá para chegar 7, 8 players, todos fazendo a mesma coisa, tá? E achar que o mercado vai absorver. Ou que vai sobreviver através do turismo de saúde. Existe um hospital na Tailândia que ele fala em 80 línguas. Os prontuários são escritos, né? 80 línguas e as recepcionistas atendem 80 línguas, porque vive do turismo, principalmente da Ásia, né? Do Oriente Médio, da Ásia, um pouco da África. Então, ele adotou uma capacidade elástica fabulosa. Tá? Aqui no país, são poucos aqueles hospitais que conseguem atrair, e eles atraem do Mercosul, atraem da África, atraem na cirurgia plástica dos Estados Unidos, da Europa, né? Mas em algumas áreas específicas, como a obesidade atraía americano para o México, né? Para fazer cirurgias. Tá? Então, esse é um ponto que ele é preocupante. Isso é a mesma coisa que queimar o Pantanal, e queimar a floresta amazônica, que destruir a calota polar. Nós vamos ter consequências negativas. Tá? Vivemos num sistema. Então, esse é um movimento que não é muito inteligente. Desculpe colocar dessa forma, mas eu estou tentando contribuir e não há melhor forma de contribuir do que você falar aquilo que você acha que é a verdade, né? Sem querer agredir ninguém, sem querer desrespeitar ninguém. A saúde só sobrevive, só tem sustentabilidade se ela for devidamente planejada e organizada. Naqueles 4 segmentos que eu falei, primária, secundária, terciária e terciária. Temos números exatos, né?
Quando você quer colocar um tomógrafo em Paris, você tem que pedir autorização da Secretaria de Saúde do município, e ela diz, geralmente, não. E procure ver o número dos tomógrafos existentes na cidade de Paris e compare com os tomógrafos existentes na cidade de São Paulo. Tem alguma coisa errada. Né? E essa alguma coisa errada vai gerar uma consequência. Vai gerar uma consequência. O modelo de hospitais no Ambulatory Surgery Center nos Estados Unidos tem muito esse modelo de ter um grupo que coloca o capital e aproveitar os médicos e cria a sociedade. E são unimilitantes. Eu só faço hérnia, eu só faço a parte odontológica, eu só faço... Né? Eu acredito muito no hospital de múltiplas especialidades, mas não desacredito em alguns hospitais com vocação. Exemplo, ortopedia. Há demanda suficiente. Oftalmologia. Há demanda suficiente. Uma boa fasectomia pode ser feita em 8 minutos. Quando você faz uma fasectomia em 8 minutos, o paciente precisa estar pronto na outra sala. Então, no mínimo, 2 ou 3 salas com faca emulsificador, com vitreófago, com todos os equipamentos necessários e instrumentais, só para oftalmologia. Então, é possível fazer isso. Mas quando você faz múltiplas especialidades, você melhora o desempenho econômico. Tá? Você torna esse hospital financeiramente um pouco mais atrativo. Quando você cria um modelo de rede, você pode ter um múltiplo e algum que possa ser específico. Mas o conceito de rede é que você tem uma única governança, você tem uma estrutura corporativa que serve a todas as unidades, então você tira custo, né? Você simplifica as unidades. Tá? Você compra conjunto, você importa, tá? Você tem outras negociações com as fontes pagadoras e com os fornecedores. Então, você tem uma mais-valia, você tem uma competitividade um pouco maior. E é muito mais fácil você educar as pessoas, porque você não depende só de um. Tá? Se tiver uma rede com 15 unidades e ele tiver um grupo médico que está ofendendo aquele hospital, ele vai dizer assim, muito obrigado, não quero mais você. Mas se só tiver um, e aquele grupo de médicos que estiver ofendendo, né, e for responsável por 50% da demanda, como é que ele vai fazer isso? Tá? Então, existe uma lógica, como existe a lógica técnica, existe uma lógica empresarial que precisa também ser discutida para ver como isso pode ser inserido no sistema de saúde. Nós estamos tratando hoje sobre telemedicina. O governo fez uma resolução específica para permitir durante a pandemia, porque uma pessoa de grupo de risco não podia se deslocar com o risco de contrair o coronavírus, né? E ficar com a doença, ficar com a Covid-19. Então, foi muito importante esta posição do governo de permitir a telemedicina. O que se vai discutir daqui para frente é o seguinte, a telemedicina vai ficar ou não vai ficar? Ela é importante ou não é importante? E aí eu volto para uma figura que às vezes não está na pauta da negociação, é a população, é o paciente. Né? Eu não posso discutir telemedicina apenas olhando o meu ponto de vista de interesse. Eu tenho que ter o interesse geral. Como eu faço isso geral? Então, quando nós começarmos a aprender a fazer mais pelo todo e menos pelos nossos interesses grupais ou individuais, a gente vai criar uma economia muito mais forte e não sufocar a economia, por medo de que a telemedicina tire vagas do médico. A telemedicina não resolve tudo, mas resolve uma parte e pode ser um componente para melhorar a assistência, principalmente num país continental, que tem dificuldade de deslocamento. Veja onde está a grande concentração de médicos no Brasil. Estão nas grandes capitais. Eles não estão nos interiores. Agora, imagine se você tem um teleatendimento, que tem um super especialista que vai ajudar o colega a identificar aquela doença e fazer a melhor orientação possível. Né? Nós estamos pensando agora em medicina, a pessoa vai a Marte, fica doente, e aí você vai ter a conexão com o médico daqui, com o médico que foi para lá. Então, pelo amor de Deus, não dá para segurar a evolução do desenvolvimento. Eu me lembro, no governo Sarney, que tinha uma determinação que as empresas internacionais não podiam entrar no mercado de TI do Brasil.
E aí nós só ficávamos com empresas de TI made in Brasil. Você acha que isso seria possível hoje? Nós estaríamos conversando aqui com essa tecnologia, com isso, tá? Agora, tem coisas que vão para o mal, tem coisas que vão para o bem, né? Nós temos que estar sempre analisando esses valores. Mas tentando resumir, vamos abraçar a cooperação, vamos abraçar a ciência e vamos ver o que é melhor para todos. Porque quando a gente multiplica isso, tá? O resultado para todos é melhor do que o resultado para mim individual. Isso é uma crença que eu tenho. E a outra crença é assim: quem está numa situação difícil na área de saúde, ele conhece o que é humildade. Quem está próximo de uma situação de morte, uma morte iminente, ele entende o que é essencial na sua vida. Tá? Então, você larga muita coisa. Nós devemos respeitar esses momentos, que pode ser eu, você ou qualquer um. Nós não somos imunes a essa situação. Então, eu tenho um propósito. Né? Meu propósito é tentar contribuir para que este paciente possa ser tratado como eu gostaria de ser tratado. Esse é meu propósito. Muito bem, muito lúcidas, muito sábias, muito empáticas as palavras, né? Eu gostei muito das suas colocações, todas elas. Val, falta você fazer as suas. Eu vou comentar, já que é para aproveitar você e saber um pouco da sua opinião mesmo, assim, eu queria saber um pouco do que você falou quando você estava falando do método de remuneração, e aí você falou que, na sua opinião, que o cirurgião deveria ser remunerado, inclusive, de maneira melhor do que no formato hospitalar, por exemplo, né? E eu queria que você falasse sobre isso. A remuneração dos profissionais de saúde, né? Sejam eles cirurgiões odontológicos, sejam eles médicos, né? Não é uma remuneração adequada, tá? Principalmente para alguns procedimentos. E olha que isso já foi fruto de muito debate, tá? E de muita discussão. Nós temos que entender que tem um contexto geral. Eu tenho uma remuneração aqui, mas eu tenho um N muito grande. Então, a discussão é: quanto vale uma consulta? Ela vale 60 minutos ou ela vale R$60? Ela vale R$80? Né? Quanto tempo eu estou passando com o paciente naquela consulta? Eu estou passando 7 minutos? Eu estou passando 15 minutos? Vamos imaginar que eu consiga remunerar uma consulta e a pessoa faça a consulta adequadamente, com um bom profissional, em vez de ficar pingando em vários profissionais: não quero esse, não gostei desse, li na internet, né? Ele às vezes já chega com um profissional: olha, isso aqui, eu tenho isso, toma esse medicamento, quase que me mande fazer uma ressonância magnética. Quer dizer, a população está mal educada em relação a isso. Então, não seria mais inteligente ter bons profissionais com uma remuneração maior, com um tempo maior de consulta, mas com resolutibilidade? Não é? Será que isto aqui não geraria menos exames desnecessários? Existem exames que só precisam ser feitos uma vez na vida, você não precisa fazer 2 vezes. Existem exames que não combinam um com o outro, não precisa, não tem lógica. Né? E aí você sai com 60 exames. É necessário 60 exames? Como é que é o comportamento desse paciente no ponto de vista pré-périto? O que é que acomete esse paciente? Então, a gente vê uma desorganização disso. Então, para controlar, eu faço assim: eu reduzo a remuneração. Algumas cirurgias são muito mal remuneradas. Se o médico vai fazer essa cirurgia no hospital dia, onde a maior parte do custo está na estrutura hospitalar, e esse custo cai em 30%, em média, pode cair em 40% em média, não seria interessante que essa operadora pegasse uma parte desse valor e desse para o profissional, para remunerar melhor o profissional? É uma questão de respeito.
todo mundo merece e deve ter uma boa remuneração, né? Isso eu estou falando dos profissionais que atendem operadoras. Tá? Eu tenho um amigo médico, ele cobra R$ 1.600 a consulta. Ele atende por 1 hora, 40 minutos, ele atende uma quantidade X de pacientes. Acabou. Ele definiu a vida dele. Mas isso corresponde a 2%, 3%, 5% da população médica no Brasil. Não é a nossa maioria, não é a nossa realidade. E um percentual muito pequeno consegue pagar R$ 1.600 numa consulta. Né? Imagine uma cirurgia de R$ 60 mil. Então, isso é um percentual muito pequeno. Então, não é esse percentual que nós estamos olhando a grande parcela da população. Tá? Então, eu acredito que a estrutura de hospital-dia, quando ela dá uma economia para o operador, uma parte dessa economia poderia ser transferida para o médico. A partir do momento que ele se qualifica e ele escolhe realizar o procedimento dentro de uma estrutura que tem um custo menor, que tem uma boa qualidade e que tem um custo menor. Tá? E a lógica de pagar pouco, o que a gente encontra em alguns sistemas, não é a lógica mais inteligente. E aí, de novo, vamos abraçar a ciência, os dados, as evidências objetivas e o conceito da cooperação, para que a gente possa oferecer uma estrutura mais sustentável. Porque não há nada pior do que você passar 1, 2, 10 anos e olhar e dizer assim, puxa, piorou. A minha cidade piorou, o asfalto está pior, o crime aumentou, né? A qualidade do alimento está ruim, eu estou passando mal. Isso é frustrante, né? Porque nós temos, naturalmente, um conceito de evolução. Né? Nós somos seres que evoluem, então nós gostamos da evolução. Eu quero, daqui a 10 anos, se eu estiver vivo, estar melhor do que hoje. Né? Fisicamente não vou conseguir, né? Mas eu quero que a comunidade esteja melhor, que os índices de educação sejam melhores, que o IDH seja melhor. Então, a gente trabalha isso com um conceito cooperativo e com base em ciência. Tá? E trazendo isso para a saúde, eu acho que nós não devemos ter discussões individuais. Discussão dos médicos, discussão da ANS, discussão dos hospitais, discussão dos laboratórios. Temos que juntar todo mundo e discutir os problemas que são inerentes às nossas práticas. Eu acho que antes só do Pablo fechar, porque nós já estamos também já completando 1 hora, né? Eu só queria pegar um gancho, uma coisa muito importante que você colocou aí e deixar de uma forma bem clara da importância do caráter multiprofissional da Sobracan. Justamente porque a Sobracan não é uma sociedade médica, ela é uma sociedade multiprofissional que congrega médicos, enfermeiros, gestores, dentistas e todos aqueles profissionais que eventualmente surjam e que estejam vinculados à necessidade do cuidado do paciente cirúrgico ambulatorial. E, entre outras coisas, a gente acha muito importante porque a discussão que a Sobracan se pretende, de certa forma, fomentar, talvez capitanear no Brasil, ela é uma discussão que não pode ser corporativa. E não pode passar pelos interesses, às vezes, de reserva de mercado dessa ou daquela determinada corporação. Então, acho que você colocou isso aí nas entrelinhas, eu captei talvez dessa forma e achei importante sublinhar isso aqui, porque é um aspecto muito importante. Pablo, é uma pena ter que parar por aqui, né? Exatamente. Me permito, só antes do Por Pablo, favor. Parabéns por essa postura. Essa postura, ela demonstra na prática, né, o que vocês querem fazer. Então, vocês já começaram de uma maneira correta. Vocês já começaram de uma maneira inovadora e de uma maneira que é necessária para que a gente possa ter sustentabilidade. A discussão hoje é sustentabilidade. Como nós vamos manter os sistemas vivos. Tá? Então, é uma discussão que não é só saúde, não é só educação, não é só meio ambiente, envolve vários aspectos. Então, parabéns por esta iniciativa e por essa forma de entender e de trazer para a prática, né, para a concretude, esta visão que é extremamente nova. Pois é, doutor Newton. E a senhora brilhantou, pegou, agora a gente quer muito que o senhor leve o nome da Sobracan
né, com toda a sua influência aí para os players, aí, para todo mundo entender o que é a Sobracan, a ideia dessa sociedade mesmo, né? E contamos muito com não só com a colaboração, mas de todos que estão participando, porque é exatamente isso, é um trabalho de formiguinha mesmo, conversando com o outro, mudando essa ideia, trazendo essa ideia da cooperação. Foi lindo que você colocou, cooperação e ciência, né? Aqui ninguém está inventando a roda, a gente está pegando a ciência, estamos pedindo cooperação para a gente pegar um mercado que está prestes no Brasil a se acabar e manter ele sustentável, né? Então, foi maravilhoso, acho que foi uma tarde assim, o que é isso? Eu poderia fazer mais várias tardes dessas, com certeza teremos mais temas para discutir futuramente. O senhor será convocado para outros webinars, com certeza. E muito obrigado mais uma vez, foi uma honra tê-lo aqui e foi brilhante cada palavra que o senhor falou aí, certo? Agradeço a todos que estiveram aí, muita gente ficou um bom tempo e acredito que a gente vai ganhar muito, muito hoje com essas palestras. Eu agradeço, parabenizo e terminaria com uma citação sobre o Albert Sabin, né? Ele foi um polonês, ele conduziu o trabalho e esse trabalho resultou na vacina da poliomielite e ele distribuiu para o mundo. Nós precisamos de mais seres humanos assim. Perfeito. Um abraço. Grande abraço. Grande abraço, Antônio. Nos falaremos. Um abraço.